Aí a live, irmãos, hoje ela vai ser interessante, vocês vão ter que prestar bem atenção, vão ter que ter paciência, e a gente quer colocar alguns pingos nos i. Tem pensamentos de pessoas que estão desequilibradas, tem que fazer uma equalização, sabe, na coisa. E aqui nós vamos apresentar para vocês fatos bíblicos, e se a Bíblia não é suficiente para você, como não é para muitos, aí a gente vai apresentar fatos históricos. O irmão Márcio trouxe fatos históricos, verídicos, de livros, de testemunhos, de onde surgiu essa doutrina. Ele não inventou nada disso. Se isso existe, aonde há fumaça, há fogo. Provavelmente essa frase é verdade, né? Então vai ter fatos históricos. E se isso não é o suficiente para você, como realmente não deve ser, fatos bíblicos. Amém, irmãos? Boa noite para os irmãos que estão entrando. Deixa eu explicar para vocês, em poucas palavras, o que aconteceu hoje. Na verdade, o que aconteceu sexta, sábado e domingo. Hoje eu gravei um vídeo fazendo uma chamada. E a chamada que eu fiz, realmente é uma chamada provocativa. E eu fiz de propósito mesmo. Sabe por quê? Porque a mensagem que o Neemias Gomes está pregando no canal dele, junto lá com o canal Metafisicamente, e outros canais pregam, essa mensagem, ela tem um tom de tenebroso, sabe? Um tom oculto no negócio. É um negócio mal resolvido. Tanto é que os próprios seguidores do Neemias, eles não se decidem se realmente Eva fez sexo literal com a serpente ou se foi uma simbologia atrás de uma outra simbologia. Eles não se decidem porque o próprio Neemias não é claro nas palavras. E outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, antes de continuar a fala. Tem pessoas que não gostam que citam nome. Aí eu pergunto para vocês, aonde está escrito na Bíblia que você não pode citar nome? Porque isso é um jargão aí do mundo. As pessoas acham que só porque você não cita o nome, você vai ficar livre na história. Por exemplo, o Neemias Gomes agora acabou de lançar um post falando da gente. É da gente que ele está falando, não é de outra pessoa. Ele citou justamente no horário que ia fazer a live. E aí ele não falou nome. E aí ele acha que por isso está saindo limpo na história. Ou seja, se eu fizesse os vídeos que eu fiz e não citasse o nome de quem está falando as heresias, então eu estaria limpo na história? O problema está, então, em citar o nome do idolatrado? Irmãos, isso é hipocrisia. Vocês devem equalizar a mente de vocês. Se o canal fosse voltado para ficar procurando as brigas dos canais e citar nome e, sabe, ainda sem fundamento algum, aí daria razão para os irmãos. Mas o meu canal não é disso daí. Só que quando tem heresias pesadas desse nível, tem que citar nome sim, como Paulo fez, o irmão Márcio falou. Ele citou o nome de Emineu e Alexandre. Será que o apóstolo Paulo pecou por causa disso? Ele estava perseguindo o Emineu e Alexandre? Entende? Então tem que citar nome sim, e vai ser citado o nome aqui hoje de novo. Irmãos, se você não gosta disso, se você me segue e vocês não gostam disso, por que vocês me seguem? Sai do canal, simples. Vai para esses canais aí que ficam jogando em direta, que ficam pregando essas doutrinas sem fundamento, que fica pregando sensacionalismo, que fica dando data para a vinda de Jesus, que fica colocando briga entre irmãos de coisa de comida, de bebida, tudo coisa que o apóstolo Paulo já reprovava nas suas cartas. Ué, vai para esses canais, não precisa ficar no meu. Agora, se você come lá no Neemias, come no meu canal, você não sabe o que você está fazendo da vida. Ué, a pessoa fala, eu já vi nos comentários, gosto muito do Neemias, mas também gosto muito do canal Reino Eterno. Então você não está entendendo o que eu estou falando, ou você não entende o que ele está falando. Você tem que tomar uma decisão, porque eu estou para um lado e ele está para o outro, irmãos. Assim também outros irmãos. Aí ele postou um vídeo, olha só o que ele fez. Irmãos, analisa isso. Os próprios inscritos dele deveriam analisar isso. Ele postou um vídeo na sexta-feira, justamente quando a gente fez uma live. Sabe como é que era o vídeo? Ele abriu o Apocalipse 12 e ele disse que chegou o tempo do dragão começar a perseguir a esposa. E o dragão, na mente dele, são filhos, é o próprio diabo que gerou filhos literais. Ele está dizendo que todo o resto do mundo que não concorda com ele e fica na sua, aí ele não sabe o que é. Mas se discordar dele e falar o nome dele, aí a pessoa, ele identifica como a semente do diabo, como Caim. E aí ele fala que está perseguindo ele, e aí a gente fez a live, no outro dia, esse hipócrita teve coragem,
Presta atenção nisso, irmãos. Acorda, abre os ouvidos. Ele teve coragem de ir lá no carro, talvez pedir até para a esposa filmar ele e falar do jejum dele de 40 dias. E falar dos milagres que estão acontecendo. Irmãos, você acha que isso tem aceitação diante do Senhor? Um dia antes ele está chamando os irmãos dele de filhos literais da serpente, e no outro dia ele vai falar que é porque ele fez jejum de 40 dias? O que o Senhor Jesus falou sobre jejum? Quando você faz, não toca a trombeta. Agora tem 420 mil inscritos no canal dele, ouvindo que ele está fazendo jejum e por isso está sendo perseguido. E ele nos compara com Caim. Aí as pessoas do canal dele acham que você não pode falar nome, que você não pode ficar... e fala que a gente está irado ainda. Agora eu pergunto para você, qualquer pessoa aqui do meu canal, de qualquer outro canal, que discorda do Neemias, você acha que se você estivesse sozinho com ele, você colocaria as mãos nele e derrubaria o sangue dele na terra? Você acha que eu colocaria uma faca na garganta dele e derramaria o sangue dele? Fala a verdade. Isso é hipocrisia. É ele que está causando escândalo, não somos nós. Vê se eu vou no YouTube, irmãos, falar que ele é um filho literal da serpente, que o pai dele é o dragão, que o DNA do dragão está nele, está na esposa, está no filho dele, na filha, não sei se ele tem. Vê se eu vou fazer isso. Vê se no outro dia, aí eu penso assim, eu estou fazendo jejum, eu vou tocar uma trombeta lá para todo mundo ouvir da minha santidade, 40 dias de jejum. Você acha que isso está sendo aceito por Deus? Fala a verdade. Isso é hipócrita. Agora, vocês acham que eu não estou orando por ele? Muitas pessoas falam, por que você não vai orar? Ué, as coisas se definem, se decidem somente na oração? As pessoas que falam isso nem sequer oram. Eu orei por ele. Eu quero que Deus abra os olhos dele, mas também eu orei o outro lado. Porque não pensa que as pessoas vão brincar com a palavra de Deus, vão misturar o profano na palavra de Deus, o oculto, o misticismo, o esotérico, e vai propagar para as pessoas, e depois vai no YouTube, na cara lavada, dizendo que está sendo perseguido, que tem gente irada contra ele, ao ponto de deixar na mensagem subliminar, que se eu tivesse sozinho eu mataria ele, ou o irmão Márcio, porque Caim fez isso, Caim matou Abel. Eu não sou irmão de Caim? Então ele está dizendo que eu mataria ele. Isso é falso testemunho. Se ele dá um falso testemunho, o shabat dele não vale nada. Não vale nada para Deus. O que vale um shabat de uma pessoa que faz isso? Fala a verdade. Agora, vocês acham que eu não estou bravo? Claro que eu estou bravo. E vocês acham que o Márcio não está bravo? Ou que Deus não está bravo? Claro que Deus está bravo. E eu repito o que eu falei, as mãos do Senhor estão estendidas sobre eles para o mal e não para o bem. Se eles se arrependerem, Deus tira a mão. Agora, se eles não se arrependerem, Deus vai mandar juízo sobre eles. Não pensa que vocês podem brincar com a palavra de Deus, falarem o que querem, comentarem o que querem, e Deus vai deixar isso assim. Deus vai mandar juízo e os seus olhos vão ver isso, se eles não se arrependerem. Se o Neemias não se arrepender, se o Samuel Benini não se arrepender, se qualquer outra pessoa não se arrepender disso, Deus vai mandar juízo. Escuta o que eu estou falando. Os seus olhos vão ver e as pessoas vão temer o Senhor. E se eu estiver fazendo algo errado, Deus vai estender as mãos contra mim e vai mandar juízo contra mim. Entendeu? Eu não sou hipócrita. Eu não vou no YouTube falar do meu jejum e por causa do meu jejum eu estou sendo perseguido. Eu não vou no YouTube falar que o Neemias é um filho do diabo, literal, e que se fosse possível ele me mataria. Ele não falou isso com essas palavras, mas ele deixou subentendido. Aliás, não me comparou com Caim? Agora, eu digo que ele está fazendo as obras do diabo, e pelas obras ele está se convertendo ao filho do diabo, a filhos do diabo, por obras, como a palavra toda mostra, não por coisa literal. Vocês estão pensando que isso é brincadeira? Vocês estão pensando que eu estou aqui procurando inscrito? Eu quero que todo esse pessoal saia do meu canal. Vocês estão pensando que a palavra de Deus é para ficar brincando? Vocês não têm noção do que o Senhor vai fazer e das palavras que vocês vão ter que dar conta diante do tribunal de Cristo. Isso se ressuscitar na primeira ressurreição. É grave isso daqui. Entendeu, irmãos? Olha só o que os próprios escritos dele estão falando. Ele não falou que Eva fez sexo com a serpente. Ele não falou. Agora, então, eu queria que ele fizesse um vídeo explicando para os escritos dele como que o sêmen da serpente foi parar dentro de Eva. Porque está escrito na sua Bíblia, que você é um preguiçoso, uma preguiçosa e não lê. Está escrito na sua Bíblia que Adão coabitou com Eva e gerou Caim. Está escrito na sua Bíblia.
E se você for traçar uma linhagem de Caim, você vai ver que Cã, que foi amaldiçoado por Noé, é da linhagem de Caim, se você crê nisso. E Cã foi amaldiçoado porque as obras dele eram más. Ele viu a nudez do seu pai e fez fofoca lá fora. E Noé amaldiçoou Cã. Só que Deus, no decorrer da história, ele traz salvação para Cã. Ou vocês não leem a Bíblia? O Egito, que é Misraim, é descendente direto de Cã. E Deus fala, bendito seja o Egito. Para de ficar no YouTube e vai ler a Bíblia, gente preguiçosa. Por que vocês não vão ler a Bíblia por inteiro? E aí, eu tô com raiva agora. Claro que eu tô com raiva. Isso quer dizer que eu sou um assassino? Gente tola, você acha que eu iria matar Neemias Gomes? Gente infiel, vocês vão dar conta desses falsos testemunhos. Agora, eu não vou amanhã falar do jejum que eu estou fazendo para mostrar a minha santificação diante de um monte de gente. Porque Jesus falou que isso é hipocrisia. Não é para agir como agem os fariseus. Se ele faz jejum, faz no secreto. Amém, irmão? Vou passar a palavra para o irmão Márcio. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido e tenham entendido a minha forma de expressar. Porque essa é a forma que eu devo me expressar. Perfeito. Agradeço pelo convite, irmão. O irmão Luiz aí abrindo mais uma vez o espaço para a gente abordar esse tema. Fico muito grato, agradeço a todos os inscritos aqui do canal também, do canal Reino Eterno, do canal Além da Nuvem, que estão aqui presentes hoje. E quero dizer para mim que é um grande prazer e uma grande oportunidade também poder fazer essa defesa aqui contra essa doutrina herética, demoníaca, que vem realmente do ocultismo, e ela é feita justamente para levar pessoas ao ocultismo. Na verdade, ela é feita por ocultistas para levar pessoas ao ocultismo, e depois eu vou explicar isso melhor. Mas eu gostaria de começar aqui pedindo a bênção de Deus, sobre essa live, esse vídeo hoje aqui, depois eu vou pedir para o irmão fazer oração, mas vou começar citando um versículo que está em Salmos 60, capítulo 5, ou melhor, Salmo 60, versículo 5. Que os teus amados possam ser libertos, salva com a tua destra e ouve-me. Então eu peço realmente que a destra do Senhor, Jesus Cristo, venha libertando aqueles que Ele ama, libertando dessas doutrinas demoníacas e gnósticas. Porque, como eu li na live anterior, Joel 3,14, multidões, multidões no vale da decisão. O dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Essas palavras são palavras proféticas para os nossos dias. Hoje as pessoas estão em multidões no vale da decisão, com a sua fé sendo provada, se elas vão decidir realmente pela fé por Jesus Cristo, ou se elas vão sucumbir em falsas doutrinas, ventos de doutrina, heresias, doutrinas de demônios, que é este caso. Como o irmão mencionou, sim, o apóstolo Paulo mencionou os nomes de dois, lá em 1 Timóteo 1,19, de dois cidadãos que, de tanto blasfemar, eles naufragaram na fé e foram entregues a Satanás, Himeneu e Alexandre. Ficaram na Bíblia, nas Escrituras sendo mencionados. Então, por que nós não vamos mencionar os nomes de pessoas que estão fazendo isso? E o que aconteceu? Depois de um tempo, o Samuel saiu dos grupos, acabou resolvendo montar o canal dele. Eu já expliquei que eu contratei ele para fazer alguns vídeos. Uma época, ele faz uma edição muito boa, eu elogio isso nele, ele faz uma edição de vídeo muito boa. Então, ele usa muito essa técnica e mais o tom de locução de voz. Só que ao invés de usar isso para o bem, ele está usando isso para o mal. Ele está usando isso para influenciar pessoas. As pessoas não sabem, mas existe um conceito muito antigo de magia que significa utilizar imagens, sons e símbolos, o termo era signos, da simbologia, sinais, para influenciar pessoas a determinada direção. Então, ele faz muito bom uso desses artifícios, ao fazer uma boa edição, uma boa locução, usar muito bem sua voz e um apelo muito forte à emoção das pessoas. E o que
eu tenho presenciado, infelizmente, é que o Samuel Benini pegou todo aquele lixo que nós não queríamos abordar, que eu me neguei a trazer para Além da Nuvem, que ele sugeria na época, em nossos grupos, e criou um canal e começou a trazer muitos desses lixos para o seu canal. E o que é pior, ele traz isso com uma roupagem cristã, com uma linguagem gospel, uma linguagem justamente para pegar aquelas pessoas que deram uma mornada da fé, saíram da igreja, sabe? Estão agora em casa, principalmente nesse período aí da pandemia, desse ano difícil que o Brasil enfrenta, e vai conduzindo essas pessoas para esse tipo de informação. Porque o que eu queria realmente que o Samuel Benini fizesse, caso ele me desse uma resposta, é que ele trouxesse argumentos dentro da Bíblia, argumentos históricos, argumentos que não viessem da Cabala ou do Código de Hammurabi, da Babilônia, como inclusive ele tentou usar comigo. Ele me trouxe lá, não, mas o Código de Hammurabi dizia tal coisa. Falei, meu amigo, o Código de Hammurabi é Babilônia, você está querendo debater a Bíblia comigo citando escritos babilônicos? Né? Então, peço aí, né, em nome de Jesus, aí, que a gente tenha muita sabedoria, muito discernimento, muita paz, porque vai ser difícil, foram ataques pesados, sabe? Eu vi situações pesadas, pessoas muito próximas de mim, que estão junto comigo, sabe? Uma pessoa que está junto comigo a todo momento aqui, sabe? Eu vi chorando por conta desses ataques pessoais, sabe? A minha pessoa, por pessoas que infelizmente estão sendo levadas aí por esses ventos de doutrina. Mas chega de falar disso. Então, hoje eu vou procurar mostrar da onde veio a doutrina da semente da serpente e quais as suas relações com a maçonaria, com a cabala e com a gnose, o gnosticismo, com a numerologia, inclusive com doutrinas demoníacas como a Wicca, das bruxas, tá? Porque a pessoa que trouxe esta doutrina, de fato, tinha todas essas práticas. E é muito interessante uma coisa que eu achei incrível que o Samuel Benini fez hoje, foi dizer assim, o Márcio é um hipócrita, porque ele me critica por falar da cabala, ele fala mal da cabala, mas ele fala de física quântica. Quer dizer, se eu falo de física quântica junto com o doutor Eberson Nascimento no curso Cosmovisão Quântica, não estou aqui aproveitando para fazer propaganda, tá? Só estou dizendo que eu falo junto com um neurocientista que estuda física quântica na neurociência e é cristão. Ele ora por horas antes de participar de uma cirurgia. Já é um amigo meu, ele me conta. Então, o nosso trabalho é baseado na cosmovisão cristã. A física quântica é ciência. Existe o experimento científico da dupla fenda, que explica alguns aspectos da nossa realidade. Eu não estou aqui trazendo a física quântica para falar de misticismo. E sim, o link que nós fazemos é com a fé, simplesmente com a fé, com a realidade espiritual, porque nós tentamos trazer evidências de que existe o impacto da fé e uma realidade espiritual tangível. Mas a cabala não. A cabala é ocultismo. É a base dos ocultistas. Tudo que tem de ocultismo vem da cabala, basicamente. Sabe quem eram cabalistas? Eram aqueles caras que fizeram o bezerro de ouro. As pessoas não sabem o que é a cabala. A cabala, nem mesmo a Torá é a cabala. A cabala é o que, assim, o povo hebreu, no passado, eles já tinham algumas práticas, né, espirituais, ou místicas, ou esotéricas, enfim. E quando Moisés recebe no Monte Sinai a Torá, na verdade, uma parte do povo não seguiu a Torá e preferiu manter as tradições orais, paralelas, o esoterismo, o misticismo. Por isso, no Antigo Testamento, o povo hebreu vivia se desviando e começava a adorar deuses estranhos, fazer práticas que eram contrárias às que Deus tinha ensinado. Esses eram os cabalistas. E depois eles mesclaram o seu esoterismo místico à Torá, e depois de não seguir a velha aliança, de invalidar a velha aliança, eles tornam-se os escribas fariseus, saduceus, seitas da época, e são eles próprios quem mandam crucificar a Jesus Cristo. Ora, essas doutrinas, elas provêm direto da cabala, que nada mais é do que luciferianismo. A cabala
negra é a Goécia. É uma cabala que é magia negra pesadíssima. E a cabala branca, entre aspas, é a magia negra com uma roupinha bonitinha. É igual você pegar o diabo e colocar um terno branco nele, um perfuminho. Essa é a cabala branca. Não tem. Então ele quer comparar, falar de física quântica com falar da cabala. São coisas completamente diferentes. Um é ciência, o outro é ocultismo. Não tem o que falar. Então, hoje eu vou procurar trazer um pouco dessas origens aí, né? E deixa eu perguntar para o irmão, quer que eu mostre aqui você tinha me falado para mostrar essa questão do vídeo? Bom, Neemias Gomes lançou mais um vídeo. Na teimosia, né? Ele mandou agora um novo, sabendo que a gente ia desconstruir a semente da serpente hoje, provas bíblicas da semente de Satã. Saiu um vídeo novo, eu já aproveita o merchan aí, Neemias, porque vai acabar essa mamata, né? Vai acabar essa mamata. E ele disse o seguinte: Shalom, amados. Ficamos perplexos com a falta de entendimento de certos canais aqui no YouTube, onde só disseminam ofensas e ira. Não entendem o que é exposto, divulgam conceitos totalmente sem noção, apenas porque não tiveram a coragem de buscar entender o que foi dito. Saem contaminando as pessoas com mentiras. Quando eu enfatizo é porque ele usou caixa alta, tá? Usando termos e conceitos distorcidos do que viram e ouviram. Muito cuidado, meus irmãos. A inveja e o ódio estão escancarados na vida de certas pessoas que mentem, perseguem, distorcendo as palavras maldosamente, demonstrando que não possuem os frutos do Espírito. O que nos resta fazer é orar, pedir ao Criador proteção diante daqueles que nos odeiam e nos perseguem. Então, essa foi a mensagem aí que o Neemias Gomes, né, trouxe, e já que ele fez essa postagem, nós trouxemos aqui também, porque esse é exatamente o discurso vitimista, né? É o discurso daqueles que ele diz, literalmente, né, que nós somos a semente da serpente, porque não concordamos com os seus ensinos. Para ele, nós estamos perseguindo ele, porque ele é a Igreja Santa de Cristo, e nós estamos lá querendo jogá-lo aos leões, né? Como os romanos fizeram com os cristãos no passado. Então, realmente, se tornou uma comédia de muito mau gosto, na verdade, e está na hora da gente acabar com essa palhaçada toda, expondo da onde que veio toda essa imundície profana que vem contaminar aí as escrituras e perturbar o evangelho. Então, irmão, você leu aí o negócio que eu te pedi para ler, para as pessoas verem. A explicação que você deu aí foi muito boa. Olha só, o discurso vitimista, sabe? A pessoa se faz de vítima agora. Agora, ela se faz de vítima dizendo que nós estamos perseguindo ela. Ué, por que eu não posso estar perseguindo a doutrina? Só porque eu menciono o nome? Eu não sou hipócrita. Você menciona o nome da gente através de caricaturas, através de links. Eu menciono o nome direto. E aqui fica um desafio para você. Se você realmente teme ao Eterno, ao Yahuwah, o Yahu, sei lá, o nome que você queira inventar para seguir uma moda fora do sistema, porque a moda é essa, né? Fora do sistema. E qualquer coisa que se fale de fora do sistema, qualquer doutrina porca, as pessoas aceitam. Neemias, o que adianta você não comer carne de porco e oferecer a carne de porco espiritual para o povo? O que adianta você não comer carne de porco e agir como um porco diante das pessoas? Porque assim você está agindo como um porco. Agora, você acha que eu sou um assassino porque chamei ele de porco? Não. Eu estou mostrando a hipocrisia dele. Não só dele, como a de outras pessoas. Então eu faço um desafio para você, para Neemias, para qualquer outra pessoa. Explica para os seus inscritos que estão todos confusos se Eva... A primeira pergunta do desafio. Você está lançando o vídeo, não está? Então lança amanhã. Primeira pergunta. Eva fez sexo literal com a serpente ou não? Seja claro, porque os seus inscritos estão em dúvida. Se Eva fez sexo literal com a serpente, a segunda pergunta. Adão fez? Porque o fruto não existe. A árvore não existe. O pecado não foi desobedecer uma lei direta do Senhor e dar ouvido para a serpente, olhando para o Senhor como mentiroso e olhando para a serpente como verdadeira.
Não, isso não é grave. Grave foi ela ter transado com a serpente, né? Se você partir da ideia de que Eva fez sexo com a serpente, baseado no fruto, então Adão comeu desse fruto. Ela mesmo deu para Adão o fruto. Então Adão fez sexo anal com a serpente. E se você disser que não, então você tem distúrbio mental. Você não é uma pessoa normal. Você, outro, qualquer outra pessoa, não é um ataque direto ao Neemias. É um ataque à doutrina. Agora eu menciono o nome dele para as pessoas saberem que tem falso profeta no meio do povo. Eu não sou hipócrita. Ah, tem um canal. Você pode ver aí, ó, o que o irmão Márcio leu. Ele falou, tem canais que não sei o quê. Aí as pessoas acham que ele saiu limpo. Ele não falou reino eterno, ele não falou além da nuvem. Ah, saí limpo só porque eu não mencionei o nome. Que hipocrisia é essa, irmãos? Para com essa hipocrisia. Ele não, Meu menciona, Deus. ele não menciona, desculpa, Luiz, interromper, mas ele não menciona porque ele tem medo que as pessoas vão ver o que a gente está falando. A verdade é essa. Claro, óbvio. Irmão, o que você acha da gente ler alguns textos antes de você ir para o documento? O que você acha? Acho uma boa. Vou mostrar na Bíblia algumas coisas, né? Eu tenho aqui a primeira página, pode ser que leve algum tempo, mas é bom que a gente preste atenção e isso vai até te ajudar a... Como vai ser lido textos antes, na hora que você estiver discorrendo, você pode até lembrar do que foi lido e explicado e já colocar na sua explicação. Eu vou tentar aí uns 15 minutos, eu vou tentar. Não, vamos orar. Vamos orar, irmãos. Vamos orar porque, sim, é bom. Às vezes eu faço no começo, às vezes eu faço, né, um pouco depois. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a explicar essas coisas para os irmãos. A gente quer ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos mostrado, tudo que o Senhor tem nos revelado. A sua palavra, Senhor, é suficiente para nós. Senhor, assim como eu tenho orado na tua presença, eu falo aqui de novo diante dos irmãos. Abra os olhos do Neemias, abra os olhos de Samuel Benini, abra os olhos de todos eles, Senhor. Façam eles entender, seja pela Bíblia, seja por sonhos, seja por profetas, que eles estão fazendo mal diante dos teus olhos e que isso não provém do Senhor. O Senhor nos dá argumentos bíblicos, argumentos históricos, argumentos que tocam na consciência e mesmo assim eles não estão vendo. Tendo olhos para ver, eles não estão vendo. Tendo ouvidos para ouvir, eles não estão ouvindo. Então eu peço, Senhor, nos ajuda a combater todo esse mal. E esse não é o único mal que deve ser combatido. Tem muitos males espalhados pelo mundo, muitas doutrinas satanistas, islâmicas, catolicismo romano, todas essas coisas devem ser combatidas. O Senhor sabe, conhece o nosso coração, sabe que nós não somos Caim, e principalmente filhos literais de uma serpente. Não odiamos esses irmãos, mas nós odiamos a doutrina que eles pregam. O Senhor sabe que nós não mataríamos ele, como Caim fez com Abel. Senhor, remova esses falsos testemunhos. Diante do teu povo, mostra quem são os verdadeiros que pregam a tua palavra. E se a gente estiver errado, Senhor, nos repreenda também. Porque eu oro ao Senhor, sempre peço ao Senhor, para o Senhor mostrar para mim, se eu estiver errando em alguma coisa, que me ajuda, que me instrua para eu vir e pedir perdão para os irmãos, reconhecer o meu erro, assim como eu tenho feito algumas vezes. Senhor, como eu disse ontem, como eu sempre digo na tua presença, o Senhor há de santificar o teu santo nome, o Senhor há de separar o santo do profano, e nós estamos aqui na tua presença para fazer parte disso. O Senhor tem nos revelado a tua palavra. Então, Senhor, abra o coração das pessoas, porque aqueles que verem com seus olhos, ouvirem com seus ouvidos, mas não obedecerem com o seu coração, essas pessoas serão punidas na tua presença. Nós não queremos isso. Nós queremos que a gente se una para combater o reino das trevas. Só que o diabo é astuto, o diabo introduz o joio no meio do trigo, ele mistura as coisas e o Senhor mesmo permite para que os verdadeiros se manifestem na tua presença. Senhor Deus, o teu nome é santificado, será santificado através das nossas vidas. O teu reino virá sobre essa terra e não mais terá coisas profanas diante do Senhor. Nós queremos ser participantes de tudo isso, Senhor. Nos ajuda a te amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento da tua palavra, Senhor. Tira da gente livros extra-bíblicos, misturas diabólicas, ocultismos,
coisas que não convêm, que não estão na tua palavra, remova do teu povo. O teu povo dorme, Senhor, mas as virgens hão de acordar. O Senhor disse que as virgens que têm azeite acordarão, e elas estarão prontas, de pé na tua presença, e nós queremos fazer parte dessas, e não das loucas. Pai, em nome de Jesus mesmo, eu te agradeço. Muito obrigado. Certo? Vamos lá então? Vamos sim, estava mutado meu microfone, agora fui eu. Tá certo, então eu vou fazer assim, eu vou compartilhar a Bíblia, eu vou ler Gênesis 2, alguns capítulos do 3, e vou assinalando algumas coisas para os irmãos. Paciência, irmãos, que eu ainda não sou aqui rápido com o programa, tá? Então, eu conserto isso na edição. Aqui eu peço paciência para os irmãos. Vamos lá. Ok. Nós vamos ler Gênesis 2, verso 8 e 9 e o verso 10. Presta atenção, irmãos. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis. Tinha árvore ou não tinha? Tinha árvores à vista e boas para alimento. Olha, e também a árvore da vida. Ok, essa árvore da vida existia ou era só uma metáfora? Pergunto para os irmãos. Existia ou era só uma metáfora? É claro que ela fala de Cristo, irmãos, mas ela existia. E no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está aqui, ó. 2 árvores. Uma representa o bem e outra representa o mal. Mas elas existiam, porque se elas não existiam, a consequência da interpretação vai ser grave. Ok, verso 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Se as árvores não existiam, então esse rio é simbologia, não tem sentido nenhum esse rio. E ali se dividia, repartiram-se em 4 braços. Ok? Já expliquei isso daqui para os irmãos. Vamos agora para Gênesis 3. Eu expliquei isso daqui para mostrar que são coisas literais mesmo, não são fantasias. Vamos para Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, aí ó, a serpente mais sagaz que todos os animais. Todos eles têm animais. A serpente era um animal, só que Deus dotou ela com sagacidade. Deus colocou nela coisas que não colocou em outros animais. E aqui a gente sabe que o diabo tinha se apossado desse animal. Não são coisas que não existiam, sabe? Coisas que nas explicações deles ficam tudo mal definido. Eles não sabem se a árvore existia ou não. Eles só inventam coisas. Mas você pode ler na sua Bíblia o que você está vendo aqui. O Senhor Deus tinha feito, né? A serpente era a mais sagaz de todos os animais que o Senhor tinha feito. Disse a mulher, a serpente falou isso para ela, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Aqui, ó, podemos comer. Está falando de alimento, não é? Verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha só a fala da serpente, irmãos. Verso 4. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Irmãos, aqui está a causa de toda a maldição. A serpente está contradizendo a palavra de Deus. Ela está provando o coração de Adão, o coração de Eva. Aqui está o motivo de toda a maldição. Como vocês estão lendo, como qualquer criança pode ler e entender. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus, e sereis conhecedores do bem e do mal. Aí, vocês estão lendo? Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Olha que grave isso daqui, ó. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Se a árvore não existe, se o fruto não existe, e se isso daqui é sexo, então Adão fez sexo anal com a serpente. Mas eles não têm coragem de falar isso. Eles deixam no oculto isso daqui. Porque se eles negam que Adão fez sexo anal com a serpente, eles têm que negar também que Eva fez sexo com a serpente.
Olha só que coisa ridícula, irmãos. Sim. Ok, por que eu li isso para vocês, irmãos? Porque vocês estão lendo coisas que aconteceram literalmente no Éden. Coisas simples e coisas profundas, que representavam coisas espirituais. Adão era a figura de Cristo, Eva era a figura da igreja. Pode ver que ali estava prestes a entrar o descanso de Deus. Era o 6º dia. Deus deu uma lei e falou para eles não desobedecerem essa lei. E Deus estava provando a fé deles. Porque se eles realmente acreditassem em Deus, eles iriam obedecer a lei. Só que essa lei veio misturada com a fé, com a prova de fé. Por quê? Deus disse que eles iriam morrer. Certamente eles sabiam o que era a morte, mas eles nunca tinham visto, testemunhado a morte de alguém. E a serpente, sabendo disso, ela foi e lançou uma dúvida no coração de Eva, não de Adão, porque ele sabia que através de Eva ele pegaria Adão. Ele queria fazer o homem, o responsável, o primeiro, cair em transgressão. Mas ele viu que Adão ficou admirado com a criação da sua mulher. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então a serpente planejou e falou, eu engano ela e através dela eu engano ele. Porque Adão ia ver que ela não tinha morrido ao comer do fruto. E Adão, duvidando de Deus, comeu do fruto. Por isso que Deus chama Adão e fala, maldito é a terra por sua causa agora. Porque eles duvidaram de Deus. E a consequência de duvidar de Deus é dar ouvido para quem? Para a serpente. E olha só como ela misturou uma só palavrinha. Certamente não morrereis. Certamente sereis igual a Deus. Seus olhos vão se abrir. Agora, como que Eva fez sexo com a serpente se ainda ela é inocente? Eles nem sabiam que estavam nus. Se nem sabiam que estavam nus, como que ela ia ter desejo sexual? E se o comer do fruto é ter relação, Adão também comeu, irmãos. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Olha o que diz aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A inimizade, irmãos, aqui, que Deus está colocando entre ti e a mulher, é a perseguição, com certeza, que Satanás vai fazer em Israel durante todo o povo. Durante todo o tempo ele vai perseguir o povo de Israel. E quando fala entre a tua descendência e o seu descendente, ele está falando, obviamente, de Cristo e o maligno. O anticristo. Isso daqui é uma escatologia, irmãos. E quando Cristo vem, você já vê que chega no ápice dessa profecia. E depois vai vir lá no futuro. Como Paulo disse, se nós somos um com Cristo, nós vamos ser descendência dele. Nós nos tornamos um com ele. Então, com certeza, nós fazemos parte dessa profecia. E diz aqui, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores dará luz a filhos. Olha como está em Apocalipse aqui, não é? Em meio a dores dará luz a filhos. Isso é uma profecia que está em Apocalipse 12. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, vamos ver o que Deus disse para Adão. Viste que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Olha aí, por que Adão está recebendo uma punição de Deus e a terra está sendo maldita? Porque ele comeu do fruto. Ele fez sexo anal com a serpente? Se ele não fez isso, Eva também não transou com a serpente. Isso daqui é consequência de desobedecer um mandamento direto de Deus, de olhar para ele como um ser mentiroso e de olhar para a serpente como uma criatura que está falando a verdade. Aqui, ela está se transfigurando em anjo de luz, um mensageiro que traz luz. Ou seja, o Criador é mentiroso, a luz quem está trazendo sou eu. E isso daqui é a causa da maldição. Olha que mensagem limpa e pura. Então, irmãos, vocês estão vendo aqui que Adão recebeu uma punição do Senhor. A terra está sendo maldita porque ele desobedeceu a lei. Foram reprovados na fé. No livro da lei a gente já tem esses exemplos. Agora, eu preciso de mensagem ocultas do inferno para interpretar Gênesis? Preciso. Além do mais, eu não vou pôr o texto aqui para resumir, mas Gênesis 4 está escrito, Adão coabitou com Eva e gerou Caim. Só isso não é suficiente para esse povo? Não é suficiente?
Já está falando que Caim é filho de Adão. E Deus se importava com Caim, irmãos. Porque Deus falou para Caim assim, Caim, por que Deus reprovou Caim? Olha que interessante isso daqui. As pessoas me perguntaram assim, por que você acha que Deus reprovou Caim, Luiz? Porque ele era filho da serpente. Bom, mas Gênesis 4 está dizendo para mim que Caim é filho de Adão e Eva. E Paulo, lá em Atos 17, fala de um só, Deus fez toda a humanidade. De um só. Se fosse a serpente gerando um sêmen em Eva, seja lá como for que a cabeça pervertida dessas pessoas querem imaginar, Paulo deveria falar de dois, Deus gerou toda a humanidade, não de um só. Paulo não conhecia essa doutrina, então? Claro que ele não conhecia, porque isso é doutrina maligna. Doutrina do diabo, do inferno, isso não é doutrina da Bíblia. Por isso que ele disse o que disse, de um só Deus fez toda a humanidade. Em Gênesis 4 está escrito isso. Gênesis 17 confirma isso. E Deus falou para Caim. Caim foi reprovado porque ambos foram no campo e Caim, ele oferecia para Deus a sobra das suas ofertas. Agora, Abel que cuidava de ovelhas, né? Ele oferecia as primícias do seu animal. Olha só, Abel sabia que o Criador não comia carne. E Caim deveria saber que o Criador não comia frutos da terra. Mas Caim ficava com o primeiro, o mais excelente, que ele sabia, ele era agricultor, né? Cultivava as coisas, então ele sabia que o primeiro é mais excelente. Ele ficava para ele, e para Deus ele dava o resto. Aí Deus atentou para a oferta de Abel, e não atentou para a oferta de Caim. Aí Caim ficou com ciúmes e inveja. Aí Deus falou, por que o seu semblante se descai? Por que você está assim abatido? Se fizeres o bem, não serás aceito? E olha como Deus amava Caim e se preocupou com Caim. Olha, o mal jaz à porta. Você já está com raiva. O mal jaz à porta. Convém a você dominá-lo. Deus avisou Caim. O que Deus quis dizer para Caim? O seu irmão oferece o melhor para mim. Agora, você está oferecendo o pior. E você sabe que eu não como nada disso. Era questão de gratidão. E essa questão de primícias acabou virando lei para Israel. Lei que nos trazem até o ponto espiritual de Paulo dizer, Cristo é as primícias dos que dormem. E nós também, na sua vinda, nós somos chamados de primícias do Senhor. Olha que coisa linda. Quando Deus, irmãos, tinha que dar um homem para resgatar a humanidade, quem é que ele mandou? O mais excelente do céu. Primícias. Ele deu seu filho para resgatar a humanidade. Amava Caim. Amava os mais perversos de todos os homens. Paulo era assassino de cristão. Ele não era para ser Caim? Mas ele se converteu ao Senhor. Por isso que Paulo fala, ele se coloca como o mais pecador de todos os homens. Deus entregou o melhor seu para a terra. E sabe o que Cristo devolve para o Pai? O seu melhor também. Sabe qual que é o melhor de Cristo? Nós, que éramos inimigos de Deus, filhos da ira por natureza. Paulo, em Efésios 2, ele fala assim que nós estávamos obedecendo o príncipe da potestade dos ares. Em outras palavras, nós estávamos sendo filhos dele pelas nossas más obras. Mas aí Deus, com muito amor que nos amou, enviou Cristo e nos resgatou. Essa é a mensagem verdadeira da palavra de Deus. Não precisa de mais nada, você não precisa de nenhuma outra coisa para entender o grande amor de Deus. Deus avisou Caim, cuidado. Aí sabe o que Caim fez? Abel chamou seu irmão para ir no campo, aí Caim foi e assassinou o seu irmão. Por isso que ele foi amaldiçoado. Por causa disso. Não porque ele era filho da serpente. Não teria nem como ser. A não ser que houvesse uma relação sexual, né? Não teria nem como ser. Ou seja, irmãos, eu resumi aqui uns 2 papéis já, para vocês verem pela Bíblia que isso daqui que eu estou falando é verdadeiro, é santo, é puro, instrui, revela. Agora, se eu estou errado, vamos ver o que o Neemias fala desses textos. Será que ele tem a coragem, ele ou qualquer outro, de ler esses textos aqui e falar, não, aqui está errado, aqui está errado, aqui está errado? Será que ele tem coragem? Não, vai sair pescando com alfinete. Gênesis 2 não sei o quê, Gênesis 3 não sei o quê.
aí pega argumentos do que o irmão vai mostrar para vocês e monta uma doutrina diabólica. Sabe para que serve essa doutrina? Olha o que o diabo faz. Olha os propósitos que ele alcança. O que é que a gente está fazendo aqui hoje? Por um lado, defendendo a verdade. Por outro lado, perdendo tempo. Porque aqui era para a gente estar estudando o Apocalipse. Aqui era para a gente estar falando de coisas mais maiores. Mas aqui a gente tem que perder tempo para limpar essa sujeira, para ver se os irmãos acordam. Ou seja, o diabo toma tempo. O que o diabo faz? Contradiz a palavra de Deus, chega para Deus, porque ele é o acusador dos irmãos, né? Ele vai só parar de acusar quando ele vai ser precipitado. Ele chega para os irmãos e fala, olha aí, ó. Esse é o povo que diz que te ama. Qualquer porcaria que eu ensino para eles, eles acreditam. Esse é o teu povo. Sabe o que o diabo alcança também? O propósito que ele alcança com isso? Ele consegue gerar mais briga entre as pessoas. E ainda o diabo dá risada. Porque é como se ele acusasse para Deus e falasse assim, ó, com a tua própria palavra, eu faço eles se guerrearem. Mas a guerra, na mente do Senhor, tem que acontecer. Essa guerra tem que acontecer, para que o bem prevaleça. Agora, falar que um é assassino, que eu vou matar a pessoa e deixar isso no oculto, sabe, sugerido, isso daí é maldoso. O diabo alcança todos esses propósitos, só com essa mentira. Eu vou passar para o irmão Márcio, ele vai fundamentar agora, mostrando de onde vem essa doutrina, a origem dela. São documentos que ele não inventou, sim. Não é mentira, ele não chamou alguém para inventar documento. Documentos existem, ele vai apresentar provas claras, bíblica, extra-bíblica, e tudo vai convergir para a verdade. E aí depois que ele apresentar esse documento, eu tenho mais alguns textos para ler, porque não são só esses textos, aí a gente cai na Bíblia de novo e manda ver. Tá bom, irmão? Esse livro aqui, The Cult, é o livro de John Collins. Segundo suas próprias palavras, é o culto, chama-se. O culto. The Cult, né? William Marion Branham, o culto. E você vê claramente na capa a figura de Baphomet. Você vê quem é William Marion Branham. É o criador da doutrina da semente da serpente. William Marion Branham, tá, nascido em 6 de abril de 1909, falecido em dezembro de 1965. Ele foi um pregador autoproclamado cristão e curandeiro que iniciou ali, tá? Se tiver um errinho de português ou outro, eu vou corrigindo na leitura, porque foi muita coisa para fazer esse final de semana, tá? Então eu estava preparando esse documento. Não tão. É o que eu traduzi automaticamente, tá, pessoal? Este livro é um exame não apenas do culto de William Branham, chamado A Mensagem, entre aspas, mas um exame de como os cultos em geral evoluíram ao longo do tempo. Embora muitos possam achar que esse culto em particular é único, descobrimos rapidamente que ele tem suas raízes, desde Caim e Abel, e desliza no tempo, como o rastro de uma serpente. Olha que engraçado. É o mesmo termo que o próprio Samuel usou para divulgar a semente da serpente, né? Em outro vídeo, Samuel Benin. No rastro da serpente. Bom, aqui nós vemos o livro que denunciava de onde... Inclusive, vocês vão ver agora, né? Olha o preço que ele é vendido. Logicamente que os ocultistas tentaram acabar com esse livro. Ele é vendido por $1.052 na Amazon. Por mais de R$5.000. Não tem mais. Acabaram com o livro. É o que eles sempre fazem. Eu sempre falo isso no meu canal. Quando alguma coisa expõe as suas heresias, suas ações demoníacas na Terra. E aqui, felizmente, eu encontrei esse livro. Né, para desespero dos hereges, eu encontrei esse livro, tá? Aqui no site docplayer.net. William Marion Branham, O Culto, chama-se. Eu vou ler alguns títulos, alguns capítulos que estão presentes no índice, tá? Introdução, a mecânica de um culto, está em inglês, estou traduzindo, esse livro não tem em português, tá? E o terceiro é o rastro da serpente. Exatamente o título que o canal Metafisicamente deu para um dos seus vídeos. O rastro da serpente. Quer dizer, se ele não conhece isso que ele está pregando, é uma grande coincidência, né? Vamos dizer assim.
Ele usar o mesmo termo que o cara que denunciou e expôs essa seita colocou num capítulo do seu livro e na resenha, na chamada do seu livro, no rastro da serpente. Eles sabem que eles estão pregando heresias, ocultismo, blasfêmias, mas ainda assim querem fazer isso. Esse aqui é o túmulo dele, né? Quando ele foi enterrado, já mostrei para vocês. Olha só. E embaixo nós temos o túmulo do fundador das Testemunhas de Jeová, que, diga-se de passagem, também foi um maçom, né? Grau 33. E aqui nós temos a planta do fundador das Testemunhas de Jeová, que foi Russell, né? Como que era o nome dele mesmo? Deixa eu só lembrar aqui. Charles Taze Russell, tá? Ambos, que era maçom também, diga-se de passagem, e olha só, morto com Cristo, nascido com Cristo, né? Utilizando aqui uma pirâmide, a flor de acácia, que é a folha, né? A folha que é utilizada sempre pela maçonaria, inclusive está no símbolo da ONU hoje, nós vemos essa mesma folha, e está aqui também no túmulo do autor, com o mesmo livro na frente também, de Branham, tá? Do William Marion Branham, o autor da doutrina da semente da serpente. Ele foi o primeiro a supostamente revelar isso. Então, independente de William Branham saber ou não que ele estava servindo a Satanás, esse ponto em seu ministério estava rapidamente se tornando o embaixador do diabo, né? Ao espalhar que Cristo tinha a mesma atribuição de um profeta, basicamente, né? Só podendo agir dentro de um certo limite que os profetas tinham, e também que ele era irmão de Satanás, assim como Samuel disse que ele é irmão de Lúcifer. Então, quer dizer, no rastro da serpente, esse livro que fala isso já trazia essas ideias, e expunha essas ideias. Então, me parece, sim, que Samuel Benin já conhecia isso, tudo que eu estou trazendo aqui, e mesmo assim quis pregar essas mentiras. Por que isso? Eu quero saber, por views? Perde-se o respeito pelo sagrado. O Éden era um lugar de pureza. Ah, não, mas depois os anjos caídos cobiçaram as filhas dos homens, tal. Pois é, só que isso levou ao dilúvio. Isso levou, sabe? Isso levou as pessoas a perderem completamente o respeito. Levou ao dilúvio de Noé. Porque não era para isso ter acontecido. Se não era para ter acontecido depois, logicamente que isso não teria acontecido no Éden. Logicamente que essa profanação que aconteceu no passado, Satanás agora quer atribuir também a ter acontecido no Éden. E assim as pessoas passam a olhar as Escrituras, né? Ou melhor, as Escrituras, não mais como algo santo, como algo que nos liberta, mas sim como algo assim, peraí, deixa eu ver aonde é que eu vou encontrar uma outra situação aqui onde pode ter acontecido uma coisa tipo aquela, né? Quer dizer, isso aqui não é RedTube, meu amigo. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui não tem esse tipo de situação profana escondida nessas entrelinhas. O que tem de certo e o que tem de errado está muito claro aqui. O que existe é de revelações e mistérios na palavra rema, dos aspectos sagrados de Deus, porque Deus é santo. Ele é santo e está escrito, sede santos porque o Senhor é santo. Tá? Vou passar a palavra para o irmão, então. E também eu anotei aqui, irmão, uma coisa que você falou que merece também um vídeo à parte. Quando você falou que o pecado do homem levou eles para o dilúvio. Olha que impressionante. Se o pecado, é óbvio que o pecado do homem conduziu ao mundo antigo ao dilúvio, à destruição do mundo antigo. Porque o homem pecou, Adão pecou, a consequência do pecado passou para todos os homens. E aí o que acontece? O pecado ficou tão grande na terra, mas tão grande, que Deus disse que teria que destruir a terra, não teria como. E se o pecado do homem, que levou todos ao dilúvio, foi justamente porque a serpente introduziu um sêmen em Eva e ali gerou os filhos literais do maligno, como que Deus iria deixar a semente da serpente passar pelo dilúvio e vir no nosso mundo? Deus seria o autor dessa porcaria toda. Não, eles alegam o seguinte, daí eles alegam que foi pela esposa de Noé
Que a esposa de Noé ela é muito misteriosa, não dizia muito bem de onde que ela era, então a esposa de Noé que trouxe a semente da serpente após dilúvio. Essa que é a teoria deles, né? Mas, sim, pode ser pela esposa, pode ser pelo filho. Acontece que todos estavam no mundo antigo e Deus salvou todos eles para um mundo novo. Sim. Entendeu? Então, de certa maneira, Deus... É uma especulação, porque não tem como dizer na Bíblia que a esposa de Noé era descendente de Caim. Não, mas ela fala assim, não, Noé a gente sabe que não é, porque Noé tem genealogia, mas a esposa não, então deve ser pela esposa. Tipo, essa é a lógica deles, entende? É a lógica, mas ainda que seja pela esposa, considerando a teoria deles, ainda que fosse pela esposa, Deus poderia ter limpado essa descendência toda maligna da serpente e ter deixado um novo mundo, introduzido um novo mundo. Isso é supremacia genética. Eles estão dizendo que existe um gene da serpente e as pessoas que têm esse gene, elas são condenadas ao fogo do inferno. Isso é para dizer que o calvinismo está valendo, é para dizer que algumas pessoas são predestinadas ao inferno, para que eles possam se considerar os eleitos, os escolhidos, sendo que, na verdade, a salvação é pela graça, pela conversão, é no coração a circuncisão. Para eles, não, é tudo genético. Esse aqui é o segredo. Lembra, Cã foi amaldiçoado, né? Eles vão falar que a Cã foi amaldiçoado porque, irmão, não foi a mulher de Noé que foi amaldiçoada, eles já erram nisso. Foi Cã que foi amaldiçoado. Então, pela lógica, Cã teria que ser um daqueles que é a semente literal da serpente, né? E Deus, antes de amaldiçoar os três, ele fez aliança com os 3 filhos de Noé. Ele abençoou a todos. Pode ler lá. Deus abençoou a todos, assim como ele alertou Caim, como ele mostrou que amava Caim, que haveria aceitação para Caim. Aliás, Deus não é mentiroso. Se Deus disse que haveria aceitação para Caim, é porque haveria. E se Deus fez aliança com os 3 filhos de Noé, é porque ele queria o bem deles. Mas Caim fez o mal e por causa das suas obras foi amaldiçoado. E mesmo assim, no futuro, se você for traçar a genealogia de Caim, Egito, que você lê na sua Bíblia como Egito, no hebraico é Mizraim. E o Egito, ele é descendente de Caim, sim, ele acaba escravizando Israel, mas Deus ainda dá chance, muitos egípcios saem de Israel, junto com Moisés, e Deus dá a oportunidade deles se tornarem naturais do povo, mesmo para fazerem parte da antiga aliança. E no futuro, em Isaías 19, Deus fala, bendito seja o Egito, povo meu, mas, literalmente, ele é da semente de Cã. Você vê como essa doutrina é realmente uma coisa sem conexão nenhuma? Malaquias 2, a partir do verso 7. Queria que os irmãos prestassem atenção. Diz assim, como é importante essa frase. Não temos nós todos o mesmo Pai? É o Espírito Santo falando pelo profeta. Não nos criou o mesmo Deus? Como é que a doutrina do Neemias Gomes vai sobreviver perante esse texto aqui? Sensacional. Porque, aí diz aqui o Espírito Santo, por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Olha só que tremendo isso. Agora, irmãos, o Espírito Santo, ele está usando o profeta para falar, não temos todos um mesmo pai? Se fosse a semente da serpente, seriam 2. Não temos todos um, só Deus? Um mesmo Deus? Acontece que tem pessoas que abandonam o Deus de Israel pelas suas obras e se tornam filhos do diabo por causa das suas obras, não por causa de semente, senão Deus não falaria para Caim que haveria aceitação para ele. Deus ainda marcou Caim para ninguém matar ele. Deus não queria a morte, ele não queria que Caim fosse assassinado porque iam querer matar ele por causa do que ele fez com Abel. E Deus queria que não matassem Caim. Vamos voltar aqui para a Bíblia. Olha só que interessante, se você pega o texto, o verso 15. Deixa eu ver se é o verso 15 mesmo. É o verso 15. Diz assim, ó. Não fez o Senhor olha só, não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. O texto aqui está afirmando. Quando diz o texto aqui, não fez o Senhor somente ele está falando de Adão.
Como Paulo disse, de Adão Deus criou todos os homens. Olha como os textos se encaixam. Para quem não concorda sobre essas coisas, anota aí esses textos. Gênesis 4, Malaquias 2, Atos 17. Passa esses textos lá para esses canais e fala para eles. Explique isso para a gente, Neemias. Mostra onde que o canal Reino Eterno e o Além da Nuvem erraram nisso. A gente precisa de uma explicação, porque realmente foi Bíblia pura que foi usada. Romanos 16, verso 17. Vamos pegar por aqui, do verso 17. Diz assim. Está finalizando a carta, viu, irmãos? Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Isso daqui é o que vocês estão aprendendo agora, ó, a doutrina que aprendeste. O que o apóstolo Paulo recomenda? Aquilo que nós estamos falando. Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim o próprio ventre. Por isso, muito sensacionalismo. Porque quanto mais sensacionalismo, mais monetização, mais views, mais crescimento no canal. Com suaves palavras lisonjas, engana o coração dos incautos. É o que está acontecendo com os escritos dele. Agora, vamos pegar o verso 19. Diz assim: pois a vossa obediência é conhecida por todos. Olha aí, se nós somos filhos da serpente, por que nós então lutamos contra a carne, oramos, quando pecamos choramos, não queremos, lutamos contra a pornografia, lutamos contra muitas coisas que desagradam a Deus? Se nós somos filhos da serpente, nós nem se importaríamos com isso. Por isso, me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Olha aqui, ó, preste atenção nesse texto aqui. Que coisa linda. O Deus da paz, em breve, esmagará Satanás, esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor seja convosco. Irmãos, que coisa linda é essa que o apóstolo Paulo falou. Ele falou que tem pessoas que promovem contendas, afastai-vos dele. Ele falou de descendência, tinha a oportunidade de falar dos filhos de Caim, literais, filhos da serpente, não falou. Você acha que o apóstolo Paulo perderia essa oportunidade? Não perderia. E ele está pregando ali os filhos de Deus segundo a fé. Até ele mesmo fala que eles eram filhos da ira, desobedientes. Estavam debaixo da autoridade do príncipe da potestade dos ares. É claro que eu fiz uma soma aqui com Efésios 2. E ele termina a carta falando, em breve, Satanás será esmagado debaixo dos vossos pés. Qual profecia que ele tem na mente? A guerra das descendências. O que Deus falou em Gênesis para a mulher que ia ter dores de parto, ia gerar um filho, está em Apocalipse 12, ali a guerra das descendências. E ele falou que Satanás vai ser esmagado debaixo dos pés daqueles que andam pela fé, que não negam Jesus Cristo pela lei da antiga aliança, que amam o próximo. Em Romanos 13 ele fala, o cumprimento da lei é o amor. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Satanás será esmagado debaixo dessas pessoas. Essas pessoas que vão esmagar o diabo, um dia eram filhos dele, como nós éramos filhos do diabo pelas obras, e elas se tornam filhos de Deus. E tem aqueles que eram das trevas, o Senhor Jesus vem, abre os cárceres, liberta eles da corrupção do cativeiro, debaixo das garras de Satanás, eles saem para a luz, e depois de um tempo eles apostatam, e voltam para as trevas. Esses serão postos debaixo dos pés de Satanás. Se você estiver aos pés do Senhor, Satanás vai estar debaixo dos seus pés. Quando o apóstolo Paulo disse isso, ele fez uma grande equação. Ele entendeu que Cristo era o cabeça, que ele haveria de ter um corpo, que o corpo era o santuário dele. Ele somou Oséias, ele foi somando os profetas, até ele olhar para Gênesis de novo e entender que nós estávamos inseridos na profecia de Gênesis. O que te torna um filho do diabo são as obras más. O que te torna um filho de Deus e um novo nascimento é a fé, irmãos. Nós fizemos uma cruzada contra as heresias nesse final de semana, né? Fizemos uma live aqui na sexta, uma live lá no Além da Nuvem ontem, e hoje mais uma live aqui. Felizmente, as pessoas estão sedentas pela verdade, e muita gente participou, isso foi muito bom, sabe? Vi muita gente participando, muitas mais ainda vão acompanhar as lives ou os trechos dos vídeos posteriormente, isso é sensacional. Então eu peço que as pessoas comecem a ficar mais atentas na postura desses canais, sabe? O vitimismo, a manipulação.
eu fiquei realmente, olha, sinceramente, muito decepcionado com Samuel Benini como pessoa, com a postura que ele teve, com a atitude que ele teve. Então, assim, totalmente covarde, totalmente dissimulado, sabe? Chegando ao ponto de dizer que ia deletar o canal no dia da nossa live só para poder jogar as pessoas contra a gente aqui, sabe? Pessoas foram no canal xingar depois do vídeo dele lá. A Rô tava cuidando ali dos comentários, vendo os comentários, sabe? Chegou a chorar pela quantidade de gente podre que veio falar coisa absurda, que não sabem do nosso trabalho, o quanto a gente se dedicou. Nós não tivemos final de semana. Há muito tempo, na verdade, nós não temos final de semana. Eu tenho estado bem estafado somente para tentar, sabe, trazer os conteúdos do nosso instituto, do nosso canal e também responder a esses ataques que vêm realmente diretamente do inferno, porque quando Deus tem uma obra na vida da gente, onde a palavra de Deus diz, né, quando o reino de Deus avança, o inferno retrocede. Então nós temos de fato aí trazido o reino de Deus, sabe? Eu não me importo das velhas coisas, olha, o velho homem não me importa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o autor e consumidor da fé. Então, quem procura fazer acusações, o acusador das nossas almas, é exatamente aquele que está em Apocalipse 12. Essas pessoas são os acusadores. Nós estamos apenas combatendo as heresias e trazendo informações verídicas sobre o que está sendo feito. Aprendam a discernir, diferenciar quem está acusando realmente, usando pessoal, vida pessoal, passado. O pior é que são pessoas com teto de vidro, né, que fazem isso, que tem podre até o talo. Só que nós não estamos descendo ao nível deles, porque nós não precisamos, porque a verdade está do nosso lado. Nós temos argumentos, fundamentos, fatos. Vocês podem ver pela live. E a eles o que resta é isso. É o vitimismo, o coitadismo. Amém. Então é isso, irmãos. Vocês também podem orar diretamente ao Senhor. Sabe, vocês não precisam ficar dependendo só dos vídeos. E vai lá, e vai aqui, volta lá, e volta lá, e vai aqui. Porque eu sei que tem muita gente que faz isso. Vocês podem orar ao Senhor e falar para o Senhor, Senhor, me ajuda a entender isso, apesar que é uma coisa muito lógica. Mas se alguém tem dúvida ainda e gosta de uma mensagem oculta, de algo, sabe, misterioso, ore a Deus, pergunta para Deus. Sabe que Deus não responde? Deus responde. Você tem contato direto com o Senhor. Agora, uma coisa eu posso dizer, a pessoa que crê num tipo de doutrina dessa e propaga, ela não está dando ouvido à voz do Espírito Santo. Agora, tudo bem, o Senhor dá tempo. Por que você acha que a gente está fazendo essa live aqui? Porque o Senhor está dando tempo das pessoas se arrependerem, meditarem, porque isso é pecado. Pregar essas coisas é pecado. Brincar com a palavra de Deus dessa maneira é pecado. Olha só, a mensagem pura, do jeito que a gente prega, do jeito que a gente fez a exposição, ela não tem ponta solta. De qualquer maneira, vai existir guerra entre as descendências, não é? De qualquer maneira, porque essa é pelas obras, são coisas espirituais. A palavra de Deus tem que ser meditada. Gênesis foi programado pelo Senhor, escrito por Moisés, para a gente meditar, para colocar o nosso coração à prova. E aqui, irmãos, eu finalizo. Quer fazer uma oração final, irmão? Só de agradecimento? Amém. Pode. Obrigado, Senhor, pela libertação, conforme nós lemos lá no princípio, né? Agora até nem sendo que eu marquei. Salmos está aberto ainda, Salmo 60, versículo 5. Que os teus amados possam ser libertos. Salva com a tua destra, que é Cristo, e ouve-me. Então que o Senhor esteja libertando a cada um e protegendo a boa semente nos corações deles, para que ela dê fruto e não seja roubada, né? Seja protegida e venha dar frutos a 30, 60 e 100 por um na vida de cada um, que cada um possa ir, os que forem sendo libertos, voltando ao oleiro e voltando ao primeiro amor e restaurando sua fé. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Um bom domingo para vocês, final de domingo, né? E uma ótima semana para vocês. Até a próxima live, se Deus quiser.